Eu queria falar de um assunto hoje, daqueles que eu considero chamados assuntos de profundidade, vai. Vou chamar assim, só porque eu quero também. Mas tem um monte de maneira da gente checar se um determinado caminho é bom, se ele é ruim. Às vezes você não sabe se ele é bom ou ruim, mas você pode saber se é melhor ou não é tão bom assim, ou pior. Eu estou falando de caminho de país. Eu não estou falando de escolha individual para sua vida, para sua família, né? Eu estou falando de país. Um país pode escolher entre vários cenários. Não tem só um jeito de você chegar lá, né? Atingir a prosperidade. Mas alguns desses caminhos, porque você identifica exemplos, eles têm mais chance de dar certo e outros mais chance de dar errado. E aí fica sempre aquela pergunta: o que um país deve fazer? O que um país não deve fazer? Vamos acelerar nessa direção? Vamos desviar dos buracos? É óbvio que o interesse é o Brasil. O que me interessa são os caminhos que o Brasil segue e os caminhos que o Brasil pode escolher para que o Brasil prospere, para que a minha família e a sua família, ouvinte querido, ouvinte querida, possam ser mais felizes, mais prósperas, possam avançar junto com o país. Eu não estou falando entre escolher um governo de direita, entre escolher um governo de esquerda. Essa é uma discussão que a gente sempre vai travar a cada 4 anos, mas é uma coisa que o eleitor resolve. Eu estou falando de caminhos mais estruturais, caminhos que têm a ver com o modelo de Estado que a gente quer. Por exemplo, a gente deve ter agências reguladoras independentes, tem que ter um número maior, tem que ter um número menor. Banco Central deve ser independente. A gente deve ter mais estruturas ligadas ao Estado, menos estruturas ligadas ao governo, para não ficar naquele jogo de opiniões, né? Eu acho isso, eu acho aquilo. Eu queria e eu acho importante que a gente olhe para o lado, né? É legal a gente, em vez de ficar pensando, eu acho que deveria ser assim, vamos ver o que os países estão fazendo, né? E é fácil a gente olhar para o caminho de países que são mais tradicionais, que adotam suas opções há mais de 100 anos, né? Às vezes mais do que isso. Era uma outra realidade, era um outro desafio, fazer as escolhas era num outro bom momento, né? Era um outro momento. Então, é mais interessante, talvez, a gente olhar para os países que estão fazendo suas opções agora. Não são países tão maduros, né? E para onde que a gente tem que olhar se a gente quiser encontrar gente que está investindo em mudança? A gente tem que ir, por incrível que pareça, para a região mais pobre do mundo. Um pedaço do mundo que junta uns 50 países, um pedaço do mundo que tem os maiores índices de pobreza do mundo, um pedaço que tem os maiores índices de fome, de miséria, de mortalidade, os mais baixos IDHs do planeta, um pedaço do mundo onde tem conflito armado, que tem instabilidade política. Só que é nesse pedaço do mundo que está acontecendo uma coisa interessante de ver na economia. Eu estou falando da África subsaariana, ou seja, a África negra, que é a maior porção do continente. E por que a gente vai fazer uma viagem para a África negra? Eu estou propondo que a gente faça essa viagem breve hoje aqui, porque se a gente olhar o produto interno bruto de um conjunto de países deste pedaço da Terra, a gente vai ver um crescimento econômico maior do que a média mundial. Mesmo com pandemia, eles cresceram mais do que a média mundial. Você pega a Etiópia e Ruanda, por exemplo, 7,5% em média de crescimento nos últimos 20 anos. Sempre se vai poder dizer, com razão, que bases menores produzem crescimentos maiores. Eu vendo um cachorro-quente por dia na minha barraca de cachorro-quente, no meu carrinho de cachorro-quente, passo a vender 2, crescimento 100%. Eu vendo 10 mil cachorros-quentes, passo a vender um a mais,
O mesmo um que cresceu naquele que vendia um, crescimento é desprezível. Então, o mesmo crescimento, que é um cachorro-quente a mais, pode ser 100% numa base pequena e nada numa base grande. E esses países, obviamente, têm um PIB menor, então o crescimento deles, em geral, chama mais atenção, mas, ainda assim, você tem exemplos de países crescendo mais do que a média mundial por um bom tempo, e boa parte do crescimento é evidente. A gente precisa destacar também, como ressalva para que ninguém venha dizer que enlouqueci, se justifica pelo crescimento demográfico, não é produtividade. É que tem mais gente produzindo, porque tem um número maior de filhos por mulher, e em função disso você acaba tendo um crescimento maior, porque tem mais gente fabricando coisas. Mas tudo bem para aquilo que a gente vai discutir. Isso não desmerece o que a gente vai discutir. Porque esses países, eles têm em comum um negócio interessante, que é o crescimento que eles conseguiram. Agora, a questão é, melhorou a vida de quem mais precisa? Né? Porque essa que é a discussão. Posto que são países mais pobres, os mais pobres ali estão vivendo melhor do que viviam antes. O que tem em comum nesses países e que eles geraram uma economia melhor, né? Geraram um crescimento maior? Eles geraram assim, mais emprego e empregos melhores para quem não tinha emprego ou tinha emprego ruim. O que tem em comum nesses países? Eles reduziram a taxa de pobreza, fizeram mudanças estruturais, né? Eu não sei se esses países vão continuar a crescer do jeito que vinham crescendo, não sei se as coisas vão mudar, porque a gente não está discutindo projeção de economia, não está discutindo o que vai acontecer com a África. O que a gente está olhando, e esse é o propósito desse nosso bate-papo hoje, é avaliar o que funcionou melhor como motor de crescimento. Não dá para te dizer, né, eu também não tenho meios de saber, de uma forma geral, se todos os países melhoraram a vida dos mais pobres, né? E dentro dos países não dá para dizer também se os mais pobres, de uma forma geral, ou só de pedaços do país melhoraram, mas você tem melhorias, e é por isso que vale a pena discutir. E aí a gente vai ver o seguinte: países que são mais confusos politicamente, ou até afetados por conflitos armados, eles registraram avanços sociais menos importantes. Em alguns casos, nenhum avanço social. Então, não dá para dizer que todos melhoraram, né? E é interessante, quem fez uma avaliação sobre esses países foi o Fundo Monetário Internacional, e ele viu o seguinte: os países que mais cresceram, mesmo assim, mesmo dentro dos que mais cresceram, você não pode dizer que houve uma distribuição de renda extraordinária, mas houve. E a distribuição foi maior no começo da fase de crescimento, depois ela vai caindo um pouquinho com o tempo, que é normal, mas o fato é que você tem uma melhoria de qualidade de vida e uma melhoria da renda per capita em uma parte importante desses países. Mas se alguém for avaliar todos os países, vai ver que não é homogêneo. Mas o bacana dessa discussão é que, de uma forma geral, você tem alguns caminhos que os que cresceram mais, os que distribuíram mais, os que geraram mais emprego, os que fizeram o serviço melhor, adotaram alguns caminhos semelhantes. Não vamos listar todos, mas o Fundo Monetário Internacional fez um levantamento e chegou a 4 fatores principais. O primeiro é um fator, digamos, meio óbvio, né? Mas é um fator que a inflação mais baixa, ou melhor, os países que estão melhor, tem inflação mais baixa, ou seja, confirmado, que todo mundo sabe, mas é bom a gente destacar, que não tem doença social mais destrutiva para as camadas mais pobres, principalmente, do que a inflação. A inflação mais alta, ela come o poder de compra, ela diminui o gasto público, acaba desincentivando o investimento. Então, o problema número 1 e a característica número 1 do estudo, que analisa os países que tiveram um desempenho melhor, inclusive o desempenho social melhor, com distribuição melhor, todos eles tinham uma inflação menor. Então, número 1, a inflação, um negócio importante. Outro fator
e aí eu não estou colocando em ordem, né? São os fatores que foram aparecendo, que apareceu na maior parte dos países é abertura comercial. Então, os países da África Negra com um desempenho econômico melhor, com um consequente desempenho social também melhor, foram países mais abertos, que se integraram de uma forma mais intensa às chamadas cadeias globais. Coisa que o Brasil tem dificuldade de fazer, né? O Brasil tem dificuldade. Esse ponto sempre aparece nas nossas conversas, não só nas nossas conversas, mas é a dura realidade do Brasil. Um país fechado, por incrível que pareça, um país desse tamanho é um país fechado. E o governo que a gente tem não é um governo da integração, não, é um governo de um país fechado. Gosta disso, de fazer tudo aqui, vamos produzir tudo aqui, como se a consequência da gente produzir tudo aqui não venha a ser os outros países se fecharem também para não vender para nós ou não comprarem da gente. A integração é importante e aparece nesse item que eu destaquei aqui. O terceiro item que é importante, o investimento nos países com desempenho econômico melhor de instituições sólidas ou mais sólidas e estabilidade política. Vamos combinar, a África subsaariana, a África Negra, não é um exemplo de região com tradição de instituições sólidas, não é um exemplo de estabilidade política. Não é. A gente vive contando histórias de tragédias, né, no campo da estabilidade política que vão parar em conflitos armados, em muitos casos. Mas os países que mais investiram nisso também foram os países que mais cresceram. E por último, quarto item destacado pelo FMI é a qualidade nos investimentos. Investimentos mais bem direcionados. E aí, de repente, alguém está ouvindo o que eu estou falando e vai falar, mas peraí, se você vai olhar para investimento bem direcionado, vamos ver como funciona os Estados Unidos, vamos ver como funciona o Reino Unido, vamos ver como funciona a Alemanha, vamos ver como funciona a França, né? Mas o interessante é justamente a gente olhar para aqueles que têm dificuldade de sobra para crescer e vem crescendo com muita dificuldade, porque você olhar para os países que já são mais arranjados, mais arrumados, mais ricos, não é um exemplo para o Brasil, né? É um exemplo para a gente admirar, mas como é que a gente vai dizer que o Brasil tem características semelhantes à Alemanha, né? Eu gosto de olhar para a Alemanha, eu gosto de olhar para a França, eu gosto de olhar para o Reino Unido, é bom olhar para a Espanha, Estados Unidos e tal. Tem coisa para a gente copiar, né? Fazer igual, para a gente se inspirar. Mas esses países não vivem desafios que o Brasil vive. E o Brasil vive desafios que esses países já resolveram há muito tempo. Daí a minha insistência nesse momento em olhar para a África Negra. Tem muito o que fazer na África Negra. 1/3 dos países da região arrecadam 15% do PIB em impostos. E o dinheiro arrecadado não paga as despesas do governo. É déficit atrás de déficit, né? Ou seja, não sobra nada para investir, não dá para fazer, né? A gente conhece esse filme, a gente arrecada mais de 30% do PIB e o dinheiro não dá. Olha aí a discussão que a gente teve essa semana, está tendo essa semana, sobre voltar o imposto dos combustíveis, porque o dinheiro não dá, precisa de 28 bi, 25 bi, 30 bi, não tem dinheiro, né? Mas, de qualquer jeito, inflação baixa, abertura econômica, instituições sólidas, com estabilidade política e investimento bem direcionado, é uma receita conhecida e comprovada. É conhecida e comprovada nos países tradicionais e agora, com esse estudo, com essa análise que foi feita, também fica comprovada nos países mais pobres do mundo. Então, se funcionou nos países mais ricos do mundo, e está funcionando nos países mais pobres do mundo, o que falta ao Brasil para começar a adotar? Não me refiro à discussão de inflação, a gente sabe disso, mas abertura econômica, investimento em instituições e investimentos reais, bem direcionados, isso é algo que a gente precisa fazer e é para já, né? Você pode concordar, você pode discordar, mas é assim que eu vejo as coisas nesse assunto.